Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um evento do CRA Paraná, no YouTube, dando continuidade aos nossos trabalhos de 2021. Se inscrevam no nosso canal e assistam o nosso conteúdo, ok? Eu sou a Márcia Nelly, administradora, síndica profissional e coordenadora da Câmara de Gestão de Condomínios do CRA Paraná. Nós preparamos essa live com todo carinho e apoio da diretoria de evento, comunicação e marketing do pessoal de TI. Se você quiser um certificado de participação, mande um e-mail para eventos2@cra-pr.org.br, que está aparecendo aí no chat de vocês, tá bom? Depois nós enviamos o certificado de para vocês. Bom, a nossa conversa hoje sobre condomínios, nós vamos conversar com o Paulo e o doutor Carpati, ok? O Paulo, vamos ver aqui o currículo dele, ele é síndico profissional, especialista em condomínios de alta complexidade, bacharel em administração pública, sócio da Monastra, gestão e consultoria, perito judicial, financeiro habilitado pelo CRA, membro da Câmara de Gestão de Condomínios, também do CRA. Paulo, boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer enorme poder compartilhar aqui desse momento com você, em especial também com o Dr. Carpá, grande referência aí no mercado condominial. Valeu, Paulo. Temos também a participação, então, do Dr. Carpati, advogado, militante da área civil há mais de 15 anos, sócio do escritório Carpati Sociedade de Advogados e coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB de São Paulo. Dr. Carpati é referência nacional em direito imobiliário e questões condominiais. Doutor, muito obrigada pela sua presença, ficamos muito felizes com a sua participação. Márcia, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, aqui não, né, tá virtualmente nesse novo cenário, Paulo também um grande gestor condominial, e vamos conversar bastante sobre as nuances aí do mercado condominial e orientar os gestores da melhor forma possível. Obrigada, doutor. Já vamos começar com uma perguntinha para o senhor, então. Doutor, condomínio é empresa? Então, condomínio não é empresa, sequer ele tem uma personalidade jurídica. Essa é uma discussão muito grande na doutrina. Algumas pessoas entendem que o condomínio deveria ter personalidade jurídica, outras entendem que não. De qualquer forma, legalmente, o artigo 44 do Código Civil, que traz as pessoas jurídicas, não inclui o condomínio. Por mais que o condomínio realmente, muitas vezes, faz as vezes de pessoa jurídica, ele não é de direito. Algumas vezes ele o é de fato, quando o síndico, por exemplo, representa o condomínio numa ação judicial. Mas existem aí algumas implicações pelo fato do condomínio não ter personalidade jurídica. Um exemplo simples seria no caso, por exemplo, do condomínio que tem uma dívida e aquele credor ingressa com uma ação para cobrar o condomínio não tem bens e ele não precisa, aquele credor, pedir uma desconsideração da personalidade jurídica, porque o condomínio não tem personalidade jurídica. Ele poderia pedir para que cada condômino arque com o valor do credor na sua cota-parte, dentre outras situações que implicam pelo fato do condomínio não ter personalidade jurídica. Por exemplo, ele não pode adquirir um bem. A aquisição de bem, mesmo em leilão, se torna um problema para o condomínio. A gente tem entendimentos favoráveis, mas alguns cartórios de registro de imóveis acabam não querendo registrar o bem em nome do condomínio, dentre outras tantas situações que ocorrem pelo fato do condomínio não ter personalidade jurídica. O nosso doutrinador Nascimento e Franco diz que o condomínio tem uma personalidade jurídica anômala, ou uma personalidade jurídica sui generis, especial. E a legislação de condomínios, ela é riquíssima, né? Algumas são voltadas para o condomínio e outras são as leis que todos
mesmo que não morem em condomínio ou não estejam dentro de um condomínio, eles acabam também, a legislação normal, né, vamos dizer assim, a de todo mundo. Quais são as legislações que nós trabalhamos quando nós falamos de condomínio? As voltadas para o condomínio e aquelas que não são, como a penal, a inadimplência, a família. Doutor? Então, a legislação, nós temos a legislação específica, Márcia, como você muito bem colocou, por exemplo, os artigos do Código Civil, o artigo 1331 e seguintes, até o 1358. Nós temos a convenção condominial, o regimento interno, que são normas de direito privado realizados pelo incorporador no momento da instituição do condomínio. Porém, qualquer legislação, seja ela em âmbito federal, estadual ou municipal, que traga situações em que o condomínio se enquadre, o condomínio é obrigado a cumprir. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos uma lei que impõe, por exemplo, o uso de capacetes dentro de estabelecimentos comerciais. Então, é proibido ingressar com capacetes dentro de estabelecimentos comerciais. Não é uma lei específica para o âmbito condominial, mas essa lei deixa muito clara, inclusive em condomínios comerciais. Então, não se questiona a aplicabilidade dessa lei. Porém, nós temos a lei que é proibido fumar em âmbito municipal, em quase todas as cidades do nosso país, depois em âmbito estadual, e temos a lei federal. Em nenhum momento ela menciona a lei federal dentro de condomínios. Ela diz, é proibido fumar em espaços fechados, protegidos por grades, muros ou marquises. De forma interpretativa, se o nosso condomínio está dentro de grades, muros ou marquises, não se pode fumar desses locais. Então é importante entender a primeira legislação específica para condomínio, essa não há dúvida da aplicabilidade, e as demais, você está dentro, o condomínio está dentro do cenário nacional, impera a Constituição, o Código Civil, demais leis. Por exemplo, o síndico que não pode adentrar dentro de uma unidade particular, porque a residência é asilo inviolável, protegido pela Constituição Federal. E, às vezes, a convenção diz que o síndico pode adentrar dentro do condomínio. Então, o que prevalece? Prevalece a Constituição Federal. A norma de direito privado, que é a convenção, não pode extrapolar norma cogente, norma de ordem pública. Então, é importante também verificar a hierarquia da legislação, o que pode ser disposto e o que não pode. Não é porque está disposto na convenção que tem aplicabilidade, pode ser algo ilegal. E a Constituição, logicamente, que se aplica no âmbito condominial. Um outro exemplo seria a inviolabilidade, eu às vezes me atrapalho. A inviolabilidade da correspondência. A correspondência é inviolável. Se o porteiro for lá e rasgar uma correspondência, já tive alguns casos práticos, ele vai cometer o crime de violação de correspondência, que é um crime previsto no Código Penal. Então, isso é importante também que se verifique qual é a legislação aplicável e o que ocorre no descumprimento dessa legislação. E que a convenção ela não pode transpor os limites não só da lei específica condominial, que as pessoas acreditam que é o Código Civil, a 4591 de 64, que é a antiga lei do condomínio, que não está revogada. Muita gente fala, essa lei não tem mais aplicabilidade. Ela hoje é conhecida como Lei das Incorporações, mais os artigos pertinentes ao Código Civil. Quando o Código Civil foi promulgado em 2003, em janeiro de 2003, o Código de 2002, funciona da seguinte forma, pela regra geral. O que não contrapor o que está estabelecido na lei anterior, essa continua em vigência. Então, o que contrariar a lei em vigência foi derrogado, não tem valor. O que não contrariar permanece em vigência. Basta observar as decisões dos tribunais, que são todas nesse sentido. E é importante, né, doutor, observar, porque algumas convenções foram elaboradas talvez alguns anos atrás, momentos em que a legislação era diferente.
Então, hoje em dia, a legislação se atualiza mais rápido do que algumas convenções condominiais. Então, por isso a importância de estar atualizado com relação a isso, para não tentar sobrepor a lei com base numa convenção ultrapassada, digamos assim. Com certeza, Paulo. Eu costumo dizer que a vida em condomínio é dinâmica e a lei é estática. Então, a lei é imutável, a não ser que exista uma nova legislação. Então, a lei que foi realizada em 64, se a convenção foi realizada em 64, a vida no condomínio é muito dinâmica. Não se atualizou o diploma, sofre-se a consequência de uma legislação desatualizada e desmunicia um síndico que possa fazer uma gestão producente. Impossível realizar uma boa gestão com uma convenção desatualizada. Logicamente que a gente passa momentos dentro do condomínio sempre buscando harmonia, o convívio da melhor forma possível, mas em alguns momentos o síndico precisa do poder coercitivo para inibir algumas situações de forma administrativa. E essa inibição é uma advertência, é uma multa. Se a convenção, peguei uma convenção outro dia que falava em BTNs fiscais, eu não sei nem que moeda mais é BTNs fiscais. Então, o síndico me questionou, como é que eu vou aplicar a multa? Eu falei, você não aplica, a gente vai aplicar a multa do 1.336 do Código Civil. Poxa, doutor, que beleza. Eu falei, não é tão bom assim, porque requer um quórum, 2/3 dos votos dos condôminos restantes. Enfim, não tem segredo, ou você tem que entrar com uma ação judicial para impedir a prática daquela situação recorrente que traga prejuízo à massa condominial. Doutor, todo condomínio deveria pegar a sua convenção e, de tempos em tempos, fazer uma adequação à nova lei, com apoio jurídico, inclusive. Com certeza, Márcia, acho que isso é essencial. Logicamente que não só a convenção, não adianta nada uma boa convenção e um mau gestor, mas um bom gestor sem uma boa convenção é a mesma coisa com um policial sem uma arma. Ele não tem o poder coercitivo, que é essencial. Não sou favorável à aplicação disseminada de multas, sou totalmente favorável a um convívio harmônico, a buscar aí o melhor denominador comum dentro do condomínio, mas, infelizmente, em alguns momentos, é imperioso, é importante que o síndico tome medidas em defesa da coletividade. Nós falamos muito em síndico, mas as pessoas ainda não sabem exatamente o que é o síndico e as responsabilidades ligadas ao cargo de síndico. Né? Queria que os meninos falassem um pouco sobre o síndico em si. Paulo, você que é síndico, começa. Do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de gestão, o síndico é o líder, né? É o responsável ali pelo bem comum, é o responsável pelo funcionamento adequado de um condomínio. Já do ponto de vista legal, nós temos na legislação específica alguns deveres e algumas obrigações do síndico. São muito claras, doutor, tem na ponta da língua, e que acabam nos dando aí uma base de trabalho no dia a dia. Você também sabe, né, Márcia? Afinal de contas, você também é autoritária. A gestão condominial é muito complexa, né? E as pessoas esquecem, eu fico muito abismado, porque você comparece numa assembleia e a pessoa, por uma módica isenção condominial ou por um valor muito pequeno, assume uma responsabilidade que ela não tem noção. Eu estava hoje fazendo uma live na OAB, na Coordenadoria de Direito Condominial, e falava de situações onde síndicos já foram presos. A responsabilidade do síndico não é só aquela estampada no 1348. Existe uma responsabilidade intrínseca à função. O síndico ele tem uma responsabilidade penal também. E a responsabilidade dele, por ele estar na posição de garantidor, por ele ter o poder-dever de agir, quando ele não age, ele responde no âmbito criminal, inclusive pela omissão. Então é possível um síndico responder por homicídio, por lesões corporais. Daí algumas pessoas podem perguntar, mas doutor, isso é hipotético? Não é mais hipotético. Foi hipotético quando nós começamos há 30 anos atrás, 25 anos atrás, mas hoje
existem diversos casos concretos de síndicos respondendo por crimes, inclusive tem um condomínio que responde por fraude, um síndico que foi preso por não pagar INSS, e em defesa ele alegou que a responsabilidade era da administradora, e a responsabilidade é personalíssima, é pessoal, então não serviu de defesa para o mesmo. Tivemos um caso de uma pessoa que caiu no poço de um elevador e veio a óbito, e o síndico foi indiciado por homicídio culposo, aquele que não tem intenção de matar. Então, a responsabilidade do gestor é muito grande, e esse é o nosso papel, o meu, Márcia, Paulo, do CRA, de conscientizar e de mostrar para as pessoas a importância do exercício saudável da profissão, do exercício da sindicância ou sindicatura, como alguns gostam de chamar, por profissionais realmente aptos e que fazem disso uma profissão. Pode ter um síndico orgânico? Pode, mas esse também deve trabalhar de forma profissional, senão a consequência primeira é a desvalorização do patrimônio de todos e depois problemas inerentes à responsabilidade civil. Sabe que eu ouvi há alguns anos, logo quando eu comecei a atuar, né, como síndico, eu questionei uma administradora, uma das maiores aqui de Curitiba, sobre qual era, na opinião deles, assim, qual seria o maior desafio ao lidar com o síndico. E o que me marcou naquela ocasião foi a desistência dos síndicos moradores, ou a desistência dos síndicos inexperientes. Justamente nesse gancho, doutor, o síndico ou o morador, ele acredita que por ter disponibilidade, ele vai conseguir exercer a função e vai conseguir colocar o condomínio em dia, digamos assim, com muita proatividade, muita boa vontade, e quando ele começa a entender isso em poucos meses, quando ele começa a interagir com a administradora, entender as responsabilidades, entender que não é tudo da administradora, que existe a responsabilidade do síndico também, e mais para frente a gente vai explicar um pouquinho a diferença dos dois, o síndico desiste, porque aí ele vê que não vale a pena, que é perigoso, que não é tão fácil, que tem uma gestão de riscos. Então, isso foi uma coisa que me marcou, assim, que vale considerar. A vontade só não basta, né? As pessoas, o perfil do síndico do século passado, né, era o aposentado, o profissional liberal que conseguia ajudar na gestão do condomínio. Hoje, nós temos uma infinidade de obrigações, muitas delas transferidas, além das responsabilidades, pelo poder público, pelo tomador de serviço, que é o caso do condomínio. Então, a administração condominial, a autogestão ainda existe, mas é cada vez mais difícil de você encontrar. O síndico morador é cada vez mais difícil. Quando eu comecei o jurídico condominial, algumas pessoas achavam que o que você está fazendo, como é que se faz isso? E o advogado condominial, ele era, falei com meu pai esses dias, marginalizado, era aquele cara que fazia cobrança. Então, esse perfil mudou. O prédio hoje tem um bom gestor, tem uma boa administradora, tem um serviço jurídico, e esse advogado precisa conhecer de A a Z as nuances condominiais, o gestor precisa saber trocar com esse profissional, a administradora precisa estar à altura. Não é um mercado mais para iniciantes, porque o prejuízo de não se gastar 3 mil numa assessoria jurídica, 3 mil com uma administradora, 3 mil com um síndico no condomínio pequeno, sai muito mais caro. Então, hoje eu presto assessoria, e assim como vocês, para condomínios pequenos, que no passado a gente nem imaginava que um condomínio de 10 unidades, de 15 unidades, precisava de um jurídico, precisava de um síndico profissional, de uma administradora de primeira linha, e precisa, para minimizar riscos. É impressionante. Aproveitando esse gancho, doutor, nós temos aqui 2 representantes, São Paulo e Curitiba, né? O senhor é de São Paulo e o Paulo de Curitiba. Quanto é que movimenta o mercado condominial? Que cresceu muito, né? Sim, Márcia, nós não temos dados, não tem nenhuma entidade que levantou dados. Nós temos um dado de São Paulo, que muito tempo eu uso, não sei exatamente a fonte, me foi passado há muitos anos atrás, que no mercado paulista nós temos hoje
No município, esse dado é oficial da ABIC, Associação dos Administradores de Bens Imóveis e Condomínios, 58 mil CNPJs ativos, isso deve ser mais, esse dado, se não me engano, é 2013. E no município, 28 mil, na Grande São Paulo, 38 mil condomínios, que movimentam 13 bilhões de reais anualmente, maior do que o orçamento de cidades como Curitiba e Porto Alegre. Então, a gente percebe que o país, infelizmente, passa por crises, sai de crises, e no mundo condominial, aquele que presta serviço, seja ele o síndico, o advogado, o administrador, sempre tem mercado. O fornecedor, a gente passou a criar um nicho específico. Nós temos eventos constantemente, encontros, nós somos uma grande comunidade voltada para a área condominial, com centenas de pessoas envolvidas, centenas de fornecedores. A gente tem até fornecedor de lixos para condomínio, sacos plásticos para condomínios. É impressionante, e é um mercado que eu estou no mercado há 25 anos, a economia vai bem, a economia vai mal, e a gente tem mercado. Quando a economia vai mal, a gente faz cobrança condominial, entram as garantidoras, quando vai bem, entra outro tipo de serviço, vai mal, entra a redução de conta de água, a redução, individualização de relógio. Então, o mercado é muito bom e que tem muitas chances aí para todos, só que não é um mercado de amadores também. Em Curitiba, a gente também não tem uma informação específica com relação a isso, né? Em estimativa, em comparativo com o Brasil, ou em comparativo com informações que a gente tem de São Paulo, estima-se aí que 1/3 dos habitantes de Curitiba residam em condomínios. Então, a gente está falando de entre 700 e 800 mil moradores, né? 800 ocupantes, se aí são moradores, escritórios, áreas comerciais, etc. Então, a gente está falando de aproximadamente 10 mil condomínios na cidade de Curitiba e região metropolitana. Essa movimentação é bilionária. Nós não sabemos o valor específico, mas é bilionária. Nós temos alguns dados de São Paulo que é bem mais desenvolvido nesse setor, digamos assim, mas o mais importante, aí, o mais interessante, aproveitando o gancho do Dr. Rodrigo, é que é um mercado que não acaba, né? O condomínio ele não é construído para acabar. Não tem desfazimento de sociedade. É feita a sociedade e o condomínio é constituído, né? O que vai acontecer vai ser trocar o sócio, mas dificilmente vai desconstituir o condomínio. Diferente de uma empresa, na visão do administrador, se a empresa é inviável, é desfeita a empresa. No condomínio, não. A luta é sempre para que o condomínio esteja o mais viável possível, para que os sócios estejam felizes, né? Falando desse ponto de vista aí. Uma outra constatação, Paulo, é que a única forma de crescimento da sociedade é através de condomínios edilícios, porque os espaços são cada vez menores, a população é cada vez maior, e o condomínio é o único que atende, seja por segurança, seja por espaço, a necessidade da sociedade. É isso mesmo. Em 2014, eu participei de uma pesquisa do Sinduscom, em que foi constatado que em Curitiba, quando houve aquele boom imobiliário lá, 2011, 2012, Curitiba não tinha grandes construtoras que, como tem em Curitiba, Rio de Janeiro. Hoje isso já é realidade, mas quando houve esse boom imobiliário, isso não existia em Curitiba e região. Então as pequenas construtoras fizeram pequenas e médias, digamos assim, fizeram muitos condomínios de casas, condomínios horizontais, condomínios que ocuparam muito espaço, digamos assim. E hoje em dia tem se optado muito mais por condomínios verticais. Como o doutor comentou, é a melhor maneira hoje do crescimento, né, na sociedade, de uma maneira aí consciente. Eu tenho algumas perguntas aqui, que o pessoal já está colocando no chat. Quais as principais partes que compõem um condomínio? Family Tech Consultoria. Quais as partes que compõem? Compõem um condomínio. Eu coloquei inclusive no meu livro partes como os condôminos, nós temos o síndico, nós temos os moradores, os inquilinos, corpo diretivo, zelador, locatário, enfim, é uma infinidade de visitantes que também são partes dentro de um condomínio. Daí nós temos os moradores fixos, enfim,
Hoje nós temos os aplicativos de hospedagem, então os hóspedes também dentro do condomínio, se é um condomínio residencial, se é um condomínio misto. Existe uma infinidade de figuras de pessoas que compõem o condomínio. Se ele está falando de partes físicas, o condomínio, não sei, não ficou claro, se a parte é física, o condomínio é dividido em 2 grandes grupos, que são as áreas de uso coletivo e as áreas privadas. Então, área comum e área privada, e essa é uma das grandes características do condomínio edilício. Essa é a característica do condomínio edilício. A miscigenação de áreas que são de uso privativo com as de uso comum e a indivisibilidade dessas áreas. Você é dono de forma isolada daquele seu pedaço, da sua residência, e ao mesmo tempo você compartilha uma área comum sem que essa esteja especificada através de uma fração ideal. É isso aí. Do ponto de vista comercial, Márcia, de negócios, no envolvimento de um condomínio, nós temos aí como partes administradoras, contabilidades, escritórios de contabilidade, imobiliárias, escritórios jurídicos, engenheiros, arquitetos, empresas de segurança, facilities, né, portaria, limpeza, fornecimento de produtos de limpeza, manutenções em geral, aí, manutenção de bomba, portão, câmera, piscina. Hoje em dia, até a coleta de resíduos terceirizada, específica. Então, é uma infinidade aí de profissionais, ou que a gente pode chamar de partes. Né? E nas áreas comuns, como bem dito, vai depender da infraestrutura de cada edilício. Tá. Tem mais uma perguntinha aqui, do Marcelo Padula. Doutor Rodrigo, é possível fazer uma tabela, um salário honorário para o síndico profissional? Então, é possível. Algumas empresas trabalham. Às vezes você pede uma cotação, ele fala R$10 por unidade, R$20 por unidade, mas isso é muito relativo, porque um condomínio de 10 unidades, você vai cobrar o quê? R$100? Então, não, mas quando é 10 unidades, a tabela é 100. Então, você tem que tomar cuidado para não ficar muito fechado nessa situação. E outra coisa, um condomínio com mão de obra própria é uma coisa, com mão de obra terceirizada, com funcionários, sem funcionários, então você vai ajustando, é o perfil do condomínio. Alguns condomínios, por exemplo, têm reuniões semanais, então o que eu costumo dizer é o seguinte, o que eu indico para o gestor é sentar numa reunião e não mandar proposta, às vezes o mercado quer só proposta, então aquele que só envia a proposta não fecha, é sentar, entender a necessidade do cliente e valorar em cima disso, né, Paulo? Senão, 1.000 é muito e 1.000 é pouco, depende do serviço que vai ser prestado. Exato. Paulo, nós debatemos esse assunto, Paulo, esses dias ainda, né, de formação de preço, vai lá. Exatamente, depende muito do perfil do condomínio, da infraestrutura do condomínio, depende do perfil do cliente, que isso também varia. Tem condomínios de 10 casas que valem 10 milhões cada casa. Isso vai demandar uma energia muito grande do síndico. Depende do perfil. Uma responsabilidade também. A responsabilidade civil está em cima do valor do bem administrado. A exigência do cliente, às vezes o cliente quer uma disponibilidade maior, às vezes o cliente quer uma variedade, porque tem condomínio com 10 unidades que tem vários serviços, administradora, suporte jurídico, síndico, e aí se o síndico tem esse suporte de administradora, suporte jurídico, dentre outras, é lógico que os honorários do síndico podem ser, de certa forma, reduzidos. Então, depende de uma infinidade de situações, né, peculiaridades. Doutor, eu sei que o senhor tem um horário complicado hoje, o senhor teria Mas que sair agora... eu vou responder mais um pouco, Márcia, Tá muito bom o nosso bate-papo. Ok. Então, assim, chegou mais uma pergunta, então, e eu tenho mais uma pergunta. Por enquanto, são 2, tá, doutor? Vamos lá. O senhor, da Eli Antonelli. O senhor, doutor Rodrigo, o senhor poderia dar exemplos de situações de como a assessoria jurídica condominial pode evitar grandes riscos na gestão de um condomínio? De diversas maneiras. A assessoria condominial jurídica, ela é uma assessoria preventiva. Então, primeiro na cobrança das cotas, no comparecimento das assembleias, você minimiza os problemas na fonte. E quando tem uma demanda judicial, se você vai contratar um advogado, com certeza o custo é maior. Se você tem
alguém prestando uma assessoria preventiva, isso passa a estar incluído nos serviços. Costuma-se dizer que médico, contador e advogado, você sempre tem que ter um, porque quando você precisar, você não vai achar, né? Perfeito. E eu complemento aí, trazendo o meu dia a dia também. Existem muitas situações e muitos condomínios em que o perfil do cliente, às vezes, demanda um debate mais jurídico. Não que vai ser no âmbito judicial, mas sim um debate, uma explicação mais jurídica. Às vezes o tema que está sendo discutido entre os condôminos, ele pode sim gerar algum tipo de confusão ou algum tipo de distorcimento no entendimento. E aí a importância de ter um jurídico, de preferência especialista, né, no assunto condominial, para trazer à luz situações, exemplos, para minimizar risco, sempre minimizando o risco de maneira preventiva. Eu cito um exemplo de um condomínio em que nós tivemos uma situação que eu tive até o apoio do escritório do Dr. Rodrigo Carpati, aqui em Curitiba, de que os condôminos queriam liberar a utilização desses veículos elétricos dentro do condomínio. E houve uma discussão muito grande sobre a permissão ou não, se seria algo que o condomínio decidiria, que os condôminos permitiriam, ou se aplicaria-se o Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Então, o escritório trouxe um embasamento gigantesco, né? Trouxe uma série de informações que não restaram dúvidas e, assim, respaldou a decisão dos condôminos e também despersonificou a questão com o síndico, como se fosse para ficar claro que não era uma questão pessoal com o síndico, e sim é uma situação legal, existe aí um parecer, então tem uma série de situações que eu já vivi que foi muito produtivo. Foi liberado ou não foi? Não vai deixar o pessoal na curiosidade, né? Não foi. É igual quando você está numa empresa, você pede um parecer jurídico para tomar uma decisão, senão realmente fica, como o Paulo falou, fica muito pessoal e o síndico não é advogado, mesmo que ele seja, não é a área dele, então parece que ele quer impor à vontade, não, é um parecer jurídico isento. Algumas pessoas confundem a assessoria jurídica. A assessoria jurídica não é deliberativa, ela não delibera, ela não decide, ela municia o gestor para que ele possa tomar a decisão. E algumas vezes a massa condominial resolve contrariar o parecer jurídico, mas é importante que exista um parecer para que esse seja respaldado e norteie a relação do condômino. E outra coisa, isso é mais profissional, porque senão a assembleia vira uma discussão, vira uma guerra de força, quem fala mais alto. A partir do momento que você parte para uma situação mais técnica, você muda. Inclusive, as pessoas entendem o funcionamento do condomínio de outra forma. Quando você chega, tem o advogado, tem o administrador, tem um síndico que está ali trabalhando para isso. Nada contra, mas a hora que desce o síndico de chinelo, o administrador chega cansado, depende do condômino que está ali, faz aquela situação se tornar uma situação calamitosa. A partir do momento que você entra ali municiado e pronto, as pessoas se comportam. Eu costumava dizer que quando eu chegava em assembleia e tinha cerveja, bebida, eu ficava assim já muito preocupado, porque eu sabia que não era um ambiente profissional e que as decisões iam ser tomadas de forma profissional. E para concluir o assunto, Márcio, eu imagino que você tem aí, né, uma série de situações, mas uma coisa que é muito importante também, doutor, é que fala-se muito do perfil do síndico apaziguador, né, do síndico gestor, e é muito importante também ter um apoio jurídico apaziguador, né? Em algumas situações é muito difícil, mas o objetivo é sempre um objetivo comum, conseguir apaziguar e chegar na conclusão agradável à maioria, por assim dizer. Também o doutor deve estar trabalhando bastante com a pandemia, né, doutor? Muito, Márcia. Eu estou trabalhando muito, estou muito triste, não só pela pandemia, mas pelo tipo de ocorrências que a gente está tendo. Assim, o ser humano está num momento muito dark do mundo, as pessoas estão assim, a gente está vendo muita coisa, você vê essa questão do menino no Rio, enfim. É um momento assim muito complicado e nós estamos sendo muito acionados, com certeza o Paulo também, questões que não seriam razoáveis no passado, pessoas de paz que se tornaram pessoas de guerra. Então tem sido muito
complexo e triste do ponto de vista humano essa gestão condominial. Doutor, essa diferença de perfil do síndico de antigamente para hoje, como é que foi essa evolução do perfil do síndico? Antes era só orgânico, passou por profissional, os dois convivem, né? É muito interessante, porque eu mesmo em São Paulo, né, lembro dos primeiros síndicos profissionais, eram apenas em condomínios comerciais, e Márcia, eu não estou falando de 40 anos atrás, eu estou te contando situações, não tem 10 anos, se você voltar 10 anos atrás, talvez até um pouco menos, quando você chegava num condomínio e falava assim, olha, o gestor é profissional, não, que isso, o síndico era igual, é a mesma troca que a gente tem com o zelador, que virou o gestor, né? O zelador está sendo o gerente predial, o zelador Zé, que estava ali no prédio, junto com o síndico, aquele cara bonachão, isso tem sumido. Só que, culturalmente, a hora que você virava e falava, o síndico não é mais o morador, as pessoas entravam em pânico, o zelador não vai mais morar, as pessoas entraram em pânico. Então, isso foi construído, isso foi sendo modificado ao longo de anos, mas não de muitos anos, de 7 anos para cá. Você vai em qualquer cidade, tive próximo a Curitiba também, se você for em Londrina, com menos prédios, também tem o perfil de sindicância profissional, tive em Blumenau, em Santa Catarina, em cidades muito próximas aí também, sempre com o mesmo perfil, até Florianópolis, você tem um perfil hoje de uma sindicância profissional, virou uma bandeira mesmo em prédios pequenos. Existe uma diferença notável aí, quando o condomínio opta por um síndico profissional, digamos assim, ou um síndico externo, porque o síndico ele já tem que estar atualizado, né? Existem normas técnicas hoje em dia que não se aplicavam antigamente. Então, imagine um profissional que está se especializando em medicina, em direito, em engenharia ou alguma coisa nesse sentido, talvez ele não esteja focado ali em normas técnicas aplicáveis à área condominial. Então, hoje em dia nós temos equipamentos diferentes para a área de segurança, para manutenção, e tudo isso o síndico tem que estar atualizado. Sistemas de gestão, aplicativo, uma das vantagens do síndico profissional ou do administrador, da administradora de condomínio também, é o poder de barganha, é a negociação, saber os preços de mercado atualizados, saber aí conseguir negociar valores em lote para conseguir melhores preços para os condomínios. Então, esse foco no setor também diminui a quantidade de erros, né? Porque tanto o síndico residente ou o síndico inexperiente, vamos dizer assim, ele vai cometer erros. E o síndico profissional também, em algum momento vai cometer erro. Só que o síndico profissional, pela experiência, pela quantidade, né, de vivência que ele já teve, os erros serão muito menores. Então, o condomínio como um todo, o mercado condominial como um todo, acaba ganhando com essa gestão profissional. Eu já ouvi de muitos fornecedores que preferem trabalhar com o síndico profissional, porque o síndico profissional valoriza, ele sabe o que vai ser executado, ele sabe o que precisa ser executado, né? Então, isso é uma das diferenças primordiais que a gente percebe no dia a dia. Mais uma pergunta? Vamos. Fora, Paulo, a quantidade de síndicos moradores que renunciam, porque não aguentam a pressão. E assim, você chega assessorando um síndico não profissional e um condômino, um morador que entenda do assunto, destrói o síndico porque ele não é um profissional da área. Isso é ruim para a gestão, é ruim para todos. As assembleias, nós não sabemos quem vai descer na assembleia, o que pode se esperar. E pelo aquecimento do mercado, existem diversos interesses. Então, tem prédios onde muita gente quer ser síndico, a cara quer prestar serviços. Então, a gestão tem que estar muito preparada e municiada para não sofrer aí ataques, alguns realmente reais e outros apenas para que derrube a gestão e assuma no lugar delas. Perfeito. Vamos lá. Doutor, qual é a opinião? Tem uma com o Paulo também, mas vamos primeiro com o doutor aqui. Qual é a sua opinião referente às administradoras de condomínio venderem assessoria jurídica no rol dos serviços
Pode? É do Alexandre Carvalho. Então, não pode. Hoje, as OABs, em âmbito tanto federal quanto estadual, já formou entendimento, inclusive em São Paulo, é o mesmo entendimento, o Tribunal de Ética tem atuado de forma veemente os advogados que atuam dentro da administradora sobre o fundamento de captação, de facilitação na captação de cliente e de favorecimento, porque aquele advogado também passa a ter como é que ele vai defender a administradora, como é que ele vai defender o prédio, se ele presta serviço para a administradora. A administradora, ela pode ter um advogado dentro da administradora para prestar serviço para a administradora, mas o serviço jurídico tem que ser terceirizado, não pode fazer parte do corpo jurídico. Esse é o entendimento, e os síndicos, os advogados que não estão indo nessa linha têm sido autuados pela OAB. Okay. Paulo, então a perguntinha para o Paulo aqui. Já conseguimos baixar a taxa mensal, é de um condomínio mesmo, hein? Já conseguimos baixar a taxa, tô que nem o doutor, a taxa mensal, cortando despesas, mas temos como prioridade saúde e segurança, até que passe essa fase de pandemia difícil. Já existe algum estudo técnico? Prioridades? Pedro Barbosa, estudo técnico de prioridades. Perfeito, entendi. Veja, um estudo técnico de prioridade específico aplicado a condomínios, eu não tenho conhecimento. O que eu acredito que o gestor possa se embasar é nas legislações e nas normativas. Então, nós temos, por exemplo, a NBR 5674, né, que ela determina as manutenções que devem ocorrer no condomínio e a sua periodicidade. Então, isso é o mínimo, né? Caso haja algum tipo de ocorrência, algum sinistro, são manutenções básicas que devem ocorrer no condomínio. Eu friso que economizar não é deixar de fazer, né? No começo da pandemia, a gente se preocupou muito com isso. Então, vamos reduzir custo, vamos cortar ao máximo, vamos tirar diarista, vamos tirar... Isso não durou 3 meses. Aperta fornecedor, reduz honorário, apertamos todo mundo, só que todo mundo sofreu. Então, lógico, em alguns condomínios funcionaram, em alguns condomínios funcionam, nós conseguimos reduzir as taxas, mas a gente também tem que lembrar que, principalmente nos condomínios residenciais, está sendo um período em que nós estamos tendo o maior número de ocupação da história. Ou seja, é o momento em que todos estão em casa, em que todos os equipamentos estão em utilização, a não ser quando existem aí medidas restritivas para as áreas comuns. Mas isso demanda investimento do condomínio, demanda higienização, é uma aquisição maior de produtos. Então, existe um mito, né, de alguns condôminos que acreditam que, já que o meu salão de festas está fechado, já que a academia está fechada, a minha taxa de condomínio é reduzida. Né? Não é assim, infelizmente não é assim. A gente gostaria que fosse, mas a conta de energia vem igual. O custo da água muitas vezes tem uma taxa mínima. A equipe, muitas vezes o custo para fazer a rescisão é muito maior do que se você adequar a questão de horários. Então, tem uma série de fatores que acabam engessando ali uma gestão para que a taxa não seja reduzida abruptamente e não gere prejuízo a longo prazo também. Senão não adianta a gente economizar hoje, reduzir 1/3, e aí daqui a um ano tem que pedir para os condôminos fazerem uma taxa extra para poder repor o problema do passado, né? Perfeito. Doutor, pergunta do Sérgio Cazu. Ouvi outro dia um investidor dizendo em conversa que ele não investiria no condomínio X em função do passivo trabalhista. Gostaria que o senhor comentasse os cuidados neste sentido. Eu acho isso perfeito. As pessoas acham que fazer a gestão condominial é fazer obra, é contratar um fornecedor ou outro. Não. É importante que se faça uma diligência, um raio-x do condomínio. O gestor, antes de assumir, ele precisa de um laudo técnico para saber os riscos que ele corre. É importante um compliance jurídico para ele entender quais são os passivos, quais situações de não conformidade no âmbito condominial. Fui contratado outro dia para um condomínio onde o passivo trabalhista era milionário.
e eles não tinham ideia de que existia um passivo trabalhista. Começaram a entender quando os funcionários começaram a ser demitidos e passaram a ingressar com ações muito altas, funcionários muito antigos. Dá para prever isso? Dá para examinar, você faz um estudo, justamente verificando as nuances. Por exemplo, o funcionário faz 8 horas, mas ele come na portaria, então aí já tem o passivo da hora do almoço. O intervalo, refeição não é dado, o vale-transporte é pago errado, ele faz acúmulo de função e não recebe, o biênio não é pago. Então, essas situações, o advogado consegue mensurar qual o passivo trabalhista que aquele condomínio vai ter, e passa a trabalhar ajustando essas situações, indenizando, corrigindo. Quando é preventivamente, é mais fácil. Quando o funcionário passa a pedir demissão, isso acaba tornando uma bola de neve, e isso acarreta no aumento da cota condominial e, consequentemente, na desvalorização do patrimônio. Um condomínio que poderia custar R$1.000, custa R$1.000 mais 4.000 de despesas extras, eu não compraria. Exatamente o que o ouvinte, o telespectador pergunta. Olha, o imóvel fica desvalorizado e algumas pessoas não adquirem. Quem faz uma diligência completa antes da aquisição, verifica as situações que podem levá-lo a desistir da aquisição em função de problemas condominiais. E dá para fazer um paralelo na hora de investir numa empresa, né? Você não vai entrar de sociedade numa empresa ou aportar um capital financeiro ali numa empresa ou investir num fundo imobiliário se você não conhecer a realidade daquilo, se você não entender os dados, não entender as informações. Da mesma forma que eu já ouvi investidor falar que não ia investir no condomínio porque tinha um passivo muito grande, eu também já ouvi investidor falando que ia investir no condomínio porque tinha gostado da estrutura administrativa do condomínio. Olha, esse condomínio tem uma administradora séria, esse condomínio tem síndico profissional, tem um suporte jurídico, tem uma estrutura legal. Então, isso também traz mais segurança para o investidor, né? Ou para quem quer compartilhar, morar, em todos os sentidos aí. Tem também o caso do zelador morador, né? Que ele automaticamente já é um passivo garantido. E depende da gestão, né, do histórico. Mas dos antigos, quando você vê que o zelador já está morando no condomínio com a família, você não consegue tirar o zelador de lá, você não consegue mudar a forma de trabalho, e quando ele sai, geralmente tem um passivo ali de horas extras infindáveis, né? Verdade. Com certeza, os condomínios antigos são uma caixa de Pandora, tem muitas surpresas, e readequar esses condomínios à nova realidade é algo muito, muito custoso, demanda tempo, investimento, é muito complexo. Paulo, a tua formação é em gestão pública, né? Sim. O condomínio mais privado, mais público, como é que você usa esse conhecimento no condomínio, no dia a dia? Então, na linha aí do que a gente está conversando, do que a gente vive, o condomínio ele tem um perfil mais público, né? Mas, por quê? Porque é necessário uma transparência muito grande. O condomínio ele tem vários sócios, né, que são os condôminos. E uma coisa que não existe nenhuma empresa que ofereça algo similar é que o condomínio ele consome o seu próprio produto e ele consome o seu próprio serviço. Ou seja, ele gera demanda e ele supre a sua própria demanda. Então é muito difícil comparar isso com uma empresa comercial, né, ou um âmbito da área privada. E detalhe, o investidor que gera essa demanda, que supra essa demanda, é o mesmo que normalmente sente o retorno desse investimento. Então é um desafio bem grande, por isso eu acredito que essa gestão é muito mais na área pública. Mas é lógico que demanda uma série de conhecimentos na área comercial, marketing, comunicação, uma série de especializações na área administrativa que só vem a agregar no setor. Doutor, diferença entre síndico, administrador e garantidora, doutor e o Paulo. Entre síndico... Ainda é muito confundida a garantidora com a administradora, e o síndico com a administradora também tem muita confusão. Com certeza, a garantidora é uma terceira que garante a cota condominial, a administradora é um órgão consultivo que faz
as questões administrativas de apoio ao síndico, e o síndico é o poder executivo do condomínio, mas com certeza alguns administradores se tornam síndicos, algumas garantidoras são administradoras, o que com certeza é um conceito errado. A autonomia aí das partes é a garantia do sucesso na gestão do empreendimento. Um síndico que não administre o condomínio, uma administradora que não faça a cobrança das cotas condominiais em garantia também, porque um passa a ser órgão fiscalizador do outro. Então, é igual o tripé que nós temos no judiciário. Se o juiz advogar, nós não temos a imparcialidade que a justiça requer para que as decisões possam ser tomadas. Então, não quer dizer que o síndico administrador seja ruim, nós temos administradoras independentes ruins, síndicos independentes ruins, mas quando são o mesmo órgão, a chance de não serem independentes, de não trabalharem de forma da melhor forma possível, é muito mais fácil. Paulo, você... Desculpe, doutor? Não, eu queria ouvir a opinião do Paulo. É isso mesmo, é lógico que a administradora ela faz um papel mais contábil, administrativo, o gerenciamento das despesas, o pagamento das despesas, e o síndico ele dá causa. Então, eu acho que, em exemplo ali, em complemento ao que o doutor quis colocar, assim, em determinados condomínios, existe um risco, principalmente nos condomínios que possuem saldos, né, ou movimentações muito grandes, existe um risco para o condomínio de que o processo seja transparente. Por quê? Imagina um síndico que identifica a demanda, um síndico que contrata a demanda, um síndico que paga, um síndico que presta contas e que presta assessoria jurídica. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, né? É lógico que alguns condomínios não comportam contratar um profissional para cada área, e isso vai depender da realidade do condomínio. Mas, com certeza, em condomínios maiores, o risco Isso a gente não está aqui classificando a administradora ou síndico nem nada, é mais pela transparência na gestão do condomínio. Mais uma perguntinha do Alexandre Carvalho. O que o síndico e a administradora de condomínios precisam se preocupar com a nova lei de LGPD? Alguma recomendação? Então, corra! Muitas recomendações. Corra que já está valendo! O perfil do condomínio mudou, a LGPD também traz aí a proteção de dados, o condomínio que a gente tem condomínios, administradores que vendem dados, emprestam, fornecedores, é um hábito infeliz no Brasil, cartão de crédito, você compra numa loja e essa loja já forneceu seus dados, então o sigilo da informação, o condomínio vai poder tomar os dados, mas somente para atividade que se destina. Ele não pode, por exemplo, pedir a idade da pessoa. Ele pode identificar ela com o nome, com o RG, mas ela não pode fazer nenhum ato que seja além daqueles que ele se propõe. Nós já temos casos, inclusive no Brasil, por mais que a lei não esteja completamente toda em vigor, ainda tem partes que pendem de promulgação, de que entre em vigência. Tivemos um caso de uma construtora que já foi condenada com base na lei de proteção de dados por divulgar aí dados na venda do empreendimento com empresas correlatas que gostariam de prestar serviço. Então, o síndico é mais uma questão que o síndico tem que se preocupar quando ele vai assinar o contrato com a administradora, surgir uma cláusula onde aqueles dados não podem ser divulgados para que o condomínio... porque o condomínio ele também pode ser considerado solidário se esse dado da administradora for divulgado. Então, são cuidados, os contratos com assinatura dos fornecedores, ele precisa tomar mais cuidado com as relações para que os dados não sejam aí negociados ou informados, e isso traga também uma multa pesada para o condomínio. Mais uma obrigação que requer profissionalismo de gestão dentro do condomínio. Perfeito, muito bem colocado.
Paulo, nós vimos que a administração de condomínios ela é bem complexa, né? Como é que você vê o mercado para o administrador? Olha, o administrador ele tem muitas oportunidades, sabe, Márcia? Porque, como a gente já vem comentando aí durante todo o nosso bate-papo, né? Cada vez mais o mercado exige profissionalização. E hoje, infelizmente, eu desconheço universidades ou instituições de ensino que estejam oferecendo pós-graduação na gestão de condomínios ou especialização na gestão de condomínios. Então, no meu entendimento, eu percebo que o administrador ele tem uma área muito grande de atuação, ou seja, não apenas como síndico, né? É importante deixar claro que existe uma série de opções. O administrador ele pode ser um gestor de um condomínio, ou ele pode ser um gestor de uma administradora, ele pode atender uma imobiliária, ele pode ser um assistente administrativo de uma imobiliária, ele pode ser um supervisor de uma imobiliária. Então, imagine que o administrador, é importante que o administrador não se atenha apenas ao que ele pode prestar dentro do condomínio, e sim, nesses fornecedores, vamos assim dizer, ou de quem está no meio, que também precisam de apoio, porque isso é uma das dificuldades que a gente percebe. Quando a gente vai buscar no mercado algum profissional com experiência na área condominial, é difícil, porque, como comentado ali no começo, há poucos anos, e ainda existe isso, existia e existe uma visão de que o mercado condominial é um mercado ruim, quando na verdade não é. A gente já teve comparativos, teve algumas situações, hoje em dia meus familiares não falam mais isso, né? Me dão um super apoio, mas já teve situação de contar para algum parente distante que eu era síndico profissional, alguns nem sabiam o que era isso, e outros falavam, nossa, coitado, não deu certo em nada e virou síndico profissional. Mas, na verdade, é mais um leque, é mais uma oportunidade que abre no mercado. Obviamente que para os administradores não é diferente, né? Verdade. Bom, o nosso tempo não está muito longo, nós já vamos finalizando. E eu queria, assim, doutor, para nós fecharmos os assuntos de oportunidades e desafios. Quais são as nossas oportunidades e os nossos desafios na administração condominial? Acho que é uma oportunidade muito grande, é um mercado, como a gente colocou nessa noite, é um mercado muito extenso, é um mercado que continua crescendo, é um mercado que sobrevive a crises. Nós temos aí o surgimento cada vez mais de ou aplicativos voltados a condomínios, ou serviços. A gente teve recentemente as próprias garantidoras, que é algo muito recente da forma que tem sido vendida, bancos oferecendo, startups novas oferecendo créditos para condomínios, portaria virtual, que também é uma inovação, enfim, nós temos diversas oportunidades, fala-se também na administradora virtual, a profissionalização do síndico, que veio de uma forma muito forte. Então é um mercado de muitas oportunidades, é um mercado onde os serviços, aqueles que trabalharem focados na excelência dos serviços, na excelência do atendimento, vão sobreviver. Aqueles que perceberem que o perfil foi modificado e que querem oferecer qualidade vão ter êxito. Os desafios é entrar no mercado que cada vez mais tem concorrência e entregar mais do mesmo já não cola. Então, se o mercado nivela por baixo, você entrega algo mais ou menos, o mercado aceita, porque só tem mais ou menos. Quando a sindicância começou, profissional, você tinha meia dúzia de profissionais, então você escolhia entre meia dúzia. Quando você tem 1.000, 2.000, sobrevivem os melhores. Então é um mercado onde não basta mais achar a oportunidade, tem que se aprimorar, estudar e fazer com que ela valha a pena. E ela não é só, ela não está ligada só no conhecimento, está ligada aí no network, no profissionalismo, no conhecimento, na simpatia, na gestão humanizada, enfim, tanto para o advogado, quanto para o gestor, para o administrador, para o contador e para o fornecedor. Essa é a minha visão. Paulo, oportunidades e desafios? Sem dúvida. Olha, primeiro pelos desafios, como já sendo, colocando aí como um gestor experiente, que os gestores tenham
boas parcerias, que os gestores tenham bons relacionamentos com os condôminos e com os fornecedores, no geral, porque é um mercado solitário, né? É uma atuação solitária. Por quê? O síndico, ele dificilmente consegue fazer, ou pode fazer amizade com o fornecedor, porque senão já podem dizer aí que ele está tendo algum tipo de vantagem. Se ele for amigo do condômino, que é o cliente, também pode ser que ele esteja sendo parcial. Se ele for amigo de um concorrente, podem dizer aí que ele está gerando algum tipo de cartel, monopólio, alguma coisa do tipo. Então, é muito importante que o síndico tenha noção, ou que o administrador que optar por entrar nessa área tenha noção de que é um mercado que paga bem, é exigente e que exige aí uma série de fatores, resiliência, paciência, empatia, como em toda outra profissão, né? Como em toda outra profissão. E sempre essa melhoria constante, essa busca de informação, de capacitação, para que na hora de concorrer, porque a grande realidade é essa. Quando eu comecei também, há quase 9 anos atrás, não tinha ninguém no meu condomínio que queria ser síndico dentro de uma infinidade, lá, 900 unidades, né? Em várias outras concorrências em que eu participei também, houveram pouquíssimos candidatos. Nos últimos anos, 2 ou 3 anos para trás, aí, eu já cheguei ali em condomínio com 34 candidatos, né? Então, e eu nem participei, porque eu já sabia que não valeria a pena participar. Então, é muito importante, dentro dos desafios, que o gestor, o síndico, o administrador, entenda qual é o momento de concorrer, qual é o momento de participar, onde ele tem espaço para colocar o currículo dele e liderar esse público, liderar o cliente e trazer bons resultados. Não pode ser só pelo dinheiro, né? Isso nem é uma função, mas na atuação como síndico, se for só pelo dinheiro, quando você recebe uma mensagem extremamente ofensiva, você sai do controle. Então é importante que você goste de pessoas, é importante que você entenda que o teu resultado ele é percebido pelo teu cliente. E como oportunidade, eu acho que a melhor delas no momento é que o CRA está nos proporcionando, que é esse debate aí, é muito rico e futuramente, nos próximos meses, tem mais informações, é uma capacitação oferecida pelo próprio SEBRAE para os administradores, com o intuito de balizar por cima, né, com o intuito de auxiliar, trazer informações do dia a dia, informações práticas, dicas do dia a dia, que realmente sejam úteis para que o mercado fique melhor balizado. Vamos continuar nesse raciocínio. Por tudo isso colocado aqui, a gente quer dar esse recado para você, administrador mesmo. O CRA do Paraná vai oferecer um curso para você que quer entrar no mercado condominial, um curso que vai aprimorar o que você já sabe, mostrar o que você nem imagina e prepará-lo para os desafios. O Paulo faz parte desse projeto também, né, Paulo? E a gente pode adiantar isso. A gente está preparando material e em outras lives nós vamos colocar todos esses assuntos, ok? Então, eu queria agradecer a presença do Paulo, agradecer a presença do doutor Carpati, foi muito bom, doutor, se eu ter conseguido ficar até o final, eu sei que a sua agenda também é complicada. Paulo, síndico ganha bem, Paulo? Ganha bem se trabalhar bem. Tem alegrias também, Paulo? Não é só tristeza? Tem muitas alegrias, desde que goste do que faz. Então, assim, pessoal, estamos então aqui chegando ao fim dessa live. Não se esqueçam de seguir o CRA do Paraná Play aqui no YouTube, de enviar um e-mail para o eventos2@cra-pr.org.br, que está aí no chat, para o certificado e dar o seu like aqui se vocês gostaram, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigada pela audiência e vamos conversando no caminho aí, que 2021 está só no início. Para mim está no início, ainda tem muita história ainda. Doutor, tem muita live para fazer também, né, doutor? Com certeza. Obrigado, Márcia. Hoje já é a segunda aí, ó. Hoje é a segunda. Foi um prazer. Tá bom, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um abraço. Até já.